Quase ninguém fala da saúde mental do imigrante no primeiro ano, porque esse primeiro ano não parece grave o suficiente para virar um alerta. Não é um colapso, não é um trauma claro, não é algo que se dá nome fácil. É um desgaste extremamente silencioso, porque no começo tudo parece funcionar à base de adrenalina. Você resolve documento, você abre conta, você procura trabalho ou começa a trabalhar, aprende novos caminhos, aprende parte do sistema, você acaba se virando. O corpo aguenta, novamente, porque você está com adrenalina, a mente está acompanhando todo o processo. E muita gente acha que esse é o sinal de que tudo está perfeito, tudo está bem na nova casa. Mas o impacto psicológico da mudança de país raramente aparece no início. Ele costuma chegar quando a rotina de fato começa, quando não tem mais novidade, quando ninguém mais pergunta como você está, quando a vida vira dia comum. A explicação mais comum para o que vem depois é essa: é só saudade, é só adaptação, com o tempo tudo passa. Mas essa explicação, ela ajuda bem pouco, mas ela não explica tudo. Porque o que pesa no primeiro ano não é só sentir a falta que muita gente sente, é ter que funcionar o tempo todo em um sistema que ainda não é bem familiar. Exemplo simples: no seu país você resolve problemas no automático já. Aqui tudo exige atenção, até dirigir. Então assim, marcar consulta, ligar para um serviço, resolver problema no banco, entender uma carta que você recebeu, responder um e-mail, enfim, diversas coisas. Nada é impossível, obviamente, mas tudo exige uma energia. É como se tarefas pequenas custassem o dobro. Outro exemplo bem comum é que no Brasil você tinha gente para dividir o peso do dia, né? Um comentário rápido, uma reclamação, uma risada no trabalho. Enfim, no primeiro ano fora, muitas decisões são extremamente solitárias. Você acaba resolvendo tudo sozinho, você dorme com a dúvida, acorda com ela, e isso não é fraqueza, é contexto. E aí surge um sentimento bem difícil de se explicar. Você não está triste o tempo todo, mas também não está leve. Você funciona, mas se sente cansado sem aquele motivo claro, sabe? E esse que é um ponto bastante interessante e bastante importante, porque muita gente acha que saúde mental só é problema quando existe sofrimento intenso. Mas no primeiro ano de imigração, o mais comum é sobrecarga contínua. O cérebro, ele não relaxa. E ele está sempre atento à língua, às regras, ao jeito de falar, ao jeito de pedir desculpa, ao jeito de errar, ao jeito de fazer qualquer coisa. Por fora, você acaba parecendo bem, feliz, etc. Mas por dentro, está sempre se ajustando. Só que isso cobra um preço. E o erro mais comum nesse momento é se cobrar ainda mais. Pensar assim: eu escolhi isso, não posso reclamar, tenho que ser forte. Esse tipo de pensamento, sendo bem honesto, não ajuda em absolutamente nada. Ele só empurra o cansaço para frente. E outro erro bastante comum é tentar se comparar. Esse é o principal. Ver quem chegou antes e parece tranquilo, ou quem já se adaptou, sem perceber que cada pessoa tem um tempo diferente de leitura do sistema, né? No caso aqui do sistema americano. E aqui entra algo que muda tudo no primeiro ano: expectativa realista. O primeiro ano não é o ano de se sentir em casa, de resolver tudo, de fazer tudo perfeito. É o ano de entender onde você está. É o ano de aprender como as coisas funcionam, de errar pequeno, de observar muito, de ouvir mais. E isso já é muito, já é bastante coisa. Pensa só, olha quanta coisa você está aprendendo. E quando você entende isso, você acaba parando de achar que está atrasado. Você percebe que não está mal, está em fase de adaptação, ajuste, enfim, como você queria pensar. Mas é importante para a saúde mental nesse período aceitar que a identidade também entra em transição, porque no início você não é mais quem era no seu país, mas ainda não é quem será no novo. Isso acaba gerando aquela insegurança. Você sente que não se reconhece completamente. Isso é bastante desconfortável pra gente. Mas o ponto é que isso tudo é temporário.
Porque com o tempo você começa a recuperar coisas simples, acaba falando com mais espontaneidade, menos medo de errar, você tem mais clareza ao falar, e isso acontece com o tempo, não acontece de uma vez, acontece aos poucos, é gradual. Um dia você percebe que resolveu algo sem pensar demais, outro dia que discordou sem culpa, outro dia que riu sem traduzir o inglês na cabeça. E esses são os sinais de avanço real. E agora a parte boa: o primeiro ano não define a sua vida fora, ele prepara o terreno. E quando esse período passa, muita coisa se estabiliza. Você entende melhor o ritmo, as regras ficam mais previsíveis, o corpo relaxa, a saúde mental melhora não porque os problemas somem, mas porque você gasta menos energia para existir. E isso faz diferença. Você dorme melhor, você decide mais rápido, se cobra menos e começa a sobrar espaço mental para viver e não sobreviver. A mudança de país sempre mexe com a cabeça. Isso é algo inevitável. Mas quando você entende que o primeiro ano é, por natureza, mais pesado, você para de lutar contra o processo. E isso, por si só, já protege sua saúde mental. Nada está errado com você. Nada está dando errado. Você só está aprendendo a viver em um lugar novo. E quando o sistema começa a fazer sentido, a mente acompanha. A adaptação não chega fazendo barulho. Ela chega trazendo calma. E quando a calma aparece, viver fora começa de verdade valer a pena.